1926. Juiz de Fora é uma cidade promissora. As indústrias funcionam a pleno vapor e o comércio tem grande importância na economia do município. As pessoas passeiam tranquilamente pelas ruas do centro. Os bondes movimentam as avenidas. No cinema, o público assiste aos filmes de Charles Chaplin. No teatro, grupos amadores e companhias de renome nacional comandam os espetáculos. Mas a grande novidade está no ar. É a Rádio Sociedade de Juiz de Fora, prefixo PRAJ. A emissora é a primeira de Minas Gerais. Seu fundador, o jornalista José Cardoso Sobrinho, montou os estúdios em sua própria casa na Rua Tiradentes, no centro da cidade. A rádio não tem fins comerciais e a programação é baseada em música erudita e popular. Mas ainda são poucas as famílias que possuem aparelhos receptores e a transmissão é muito falha. É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais da telefonia. Não me pense se você já me esqueceu. Salu, esse olhar depois do que sucedeu. Em 1949, o Brasil está nas vésperas da Copa do Mundo de Futebol e o país inteiro aguarda ansiosamente a realização dos Jogos. Juiz de Fora vive um clima de festa há um ano de seu centenário. E em meio a esta agitação, um outro acontecimento sacode a cidade. O empresário carioca Alceu Nunes da Fonseca inaugura em Juiz de Fora a Rádio Industrial, prefixo ZYT9, inspirada no modelo da famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os estúdios são montados no 10º andar do edifício Baipendi, na Rua Alfeld. A rádio chega com força total. E no primeiro dia, por exemplo, a Rádio Industrial fez um big show na boate do Palace Hotel, na Rua Alfred. À noite, a transmissão de uma batalha de confete na Rua Marechal Deodoro. No dia seguinte, pela manhã, a transmissão de uma corrida de automóveis nas ruas centrais de Juiz de Fora, transmissão de vários pontos. A Rádio Industrial vinha com programação que incluía novela, escrita, interpretada, dirigida, montada por pessoal daqui. Programas musicais de estúdio com o quarteto do maestro Mário Vieira, por exemplo, um quarteto de cordas, um quarteto de câmara, programas de auditório com orquestras. A Rádio Industrial, em termos de técnica, era uma estação avançada demais para a época. Foi a primeira a ter uma unidade móvel de transmissão através da frequência modulada. Nós tínhamos um furgão Peugeot que era totalmente equipado. Ele era um verdadeiro estúdio ambulante. Justamente no ano seguinte à implantação, à vinda da Rádio Industrial para Juiz de Fora, a transmissão da Copa do Mundo, né, que afinal de contas sensibilizou o Brasil de ponta a ponta. E a Rádio Industrial se dava ao luxo de ter uma cabine no estádio do Maracanã, a cabine 17, era exclusivamente nossa. Para concorrer com a inovadora programação da Industrial, a pioneira Rádio Sociedade, já com prefixo PRB3 e instalada no centro do Parque Alfeld, se transfere para a Rua São João, em 1951. A emissora adquire novos equipamentos e passa a se chamar Super B3. Em 1952, a Industrial ganha amplas instalações e muda para a Rua Batista de Oliveira. Neste mesmo ano, a emissora é vendida para o empresário Alonso Ascensão de Oliveira. É tão gostoso seu moço, mas pra mim, cadê que tem? Os ouvintes acompanham diariamente a programação das duas emissoras e uma das preferências do público é a radionovela.
Em 1954, Gotas de Mel em Taças de Fel, escrita pelo padre Wilson Vale da Costa, com a direção de Mário César, é um grande sucesso e permanece quase um ano no ar. Era um tema pesado, porque escrito principalmente por um padre, né? Era um amor incestuoso entre irmãos. Evidentemente que os irmãos não sabiam que eram irmãos, né? Eu fiz o papel do irmão, evidentemente. Minha irmã era Iná Coelho, uma radioatriz também muito famosa naquela época, né? Nós tínhamos nomes como Paulo Emerick, Wilson de Andrade, José Carlos Leri Guimarães, Raimundo de Oliveira, Heitor Augusto, Valmir Campos, Leonardo Malta. E no teatro, o grande Natália Luz, Paulo Bonetti, Vilca de Oliveira, Maria Cristina e tantos outros nomes. Isso na Industrial. Na B3 nós tínhamos o Mário César, tínhamos a Vivi Campos, a Iná Coelho, que eram as grandes estrelas da época. Esse teatro fazia com que aqueles que o assistiam também se emocionassem. E muitas vezes as pessoas se encontravam comigo na rua e diziam: eu ouvia, você estava formidável, estava ótimo, vocês todos são ótimos, eu chorei muito com as peças que você fez. Ou então, ri muito com o que vocês estavam fazendo, foi muito interessante. Faltando meia hora para a novela entrar no ar, os scripts vinham chegando para a gente. E aconteciam coisas incríveis. Lá pelas tantas, o Paulo de Oliveira, que tinha que escrever 6 páginas por dia, porque cada página dava, em média, 5 minutos de interpretação para que tivéssemos 30 minutos de capítulo por noite. O Paulo começou a relaxar, por causa do entusiasmo dele em fazer essas experiências no alto morro da cidade. Começou a relaxar, em vez de dar ao Edmir Andrade 6 páginas, para ele passar no velho mimeógrafo, distribuir para a gente ensaiar, começou a dar 4 páginas. E o Edmir Andrade, que dirigia, dizia: gente, vocês estiquem aí o diálogo aí, porque o Paulo de Oliveira não deu para escrever, não teve tempo de escrever 6 páginas. E passou para 3 páginas. Um dia ele apareceu com 2 páginas lá. Às vezes tinha que entrar um negócio de cristão na arena, um leão tinha que rugir e aparecia uma coruja, um negócio qualquer, né? Então atrapalhava tudo, né? O Eduardo era o galã da novela, mas o amigo dele, que por acaso era esse locutor que vos fala, irritado com aquela história de mandar a gente improvisar e não escrever, a certa altura, no meio da cena, aquilo no ar, que não era gravado, o amigo do Eduardo chegou em cena: meus amigos, todo mundo parou, olhou desconfiado. Eduardo morreu. O Wilson Ouro lá no piano, tchan, 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 e os outros, não pode. O Edmir Andrade ficou desesperado no estúdio, não podia matar o Eduardo, era o galã. Então a mãe da noiva, que ia ser a sogra do Eduardo, que era Iná Coelho quem fazia. Aí entrava a música, ficava tocando música toda a vida, enquanto a turma estava rindo lá no estúdio, para todo mundo conseguir se dominar, né? A Iná Coelho: mas não é possível, no microfone, e fazendo assim sinal para mim, não é possível Eduardo ter morrido. E eu, filme, Eduardo morreu porque eu vi. Atropelado agora aqui em frente à casa. E arrancava os cabelos, porque o Eduardo era o galã da novela. E o Wilson lá, tchan, 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 tchan. Então o operador Edu Lucendrino entrou com a música violenta, encerrou o capítulo. O Edmir deu um descanso: você tá louco? Você matou o Eduardo. Matei, que é para o Paulo de Oliveira fazer o favor de escrever isso direito, eu não tenho obrigação de estar improvisando aqui. E de repente, então, eu beijo. E tem uma rubrica para mim. Roberto, que era o nome do meu personagem. Beijo suculento. Né? Aí eu... Dalva, querida, meu amor. E ela... E havia uma rubrica para ela. Corresponda. Idem, idem. Aí ela diz: corresponda. Idem, idem. Eu digo: meu amor, querida. E ela: corresponda. Idem, idem. Um episódio verdadeiramente hilariante, né? Os bastidores do radioteatro eram um capítulo à parte. O diretor Natália Luz mostra a importância do contra-regra, responsável pela produção dos efeitos sonoros que criava o clima das histórias. O contra-regra, ele tinha sutilezas de um personagem, ele representava. Há uma distinção, por exemplo, de passos masculinos e passos femininos, né? Passos masculinos. Passos femininos mais compassados, né? Porta se abrindo, etc., né? E alguns ruídos, como o tic-taquear do relógio, né? Né? Para marcar, para pontear
uma cena dramática e expectante, né? Como fazer a novela à tarde, eu tinha que chegar de manhã. De manhã eu tinha que montar toda a sonoplastia das novelas. Aqueles discos grandes, sabe? Que tinha aquelas sinfonias, negócio. Tem que ter aquelas rajadas de novela, né? Então eu marcava, eu tinha que marcar com lápis onde que estava aquela rajada fora, porque na hora de falar daquela sensação da novela, então eu tinha que marcar ali. E o que eu não tinha hoje em dia, a facilidade que tem, esses meninos têm, quando tinha uma cena de tiro, por exemplo, né? Às vezes o cara falava assim, bom, eu vou te matar, então, né? Aí o tiro não saía. Aí tinha que o contra-rega no estúdio, ficar com a varinha na mão, aí batia na mesa, pá! Sabe, como se fosse aquele tiro, sabe? Muitas vezes acontecia isso, sabe? Na hora da representação, os radioatores tinham uma técnica especial para ler os scripts. Então você dá a seguinte dobra nele. Assim. Uma nova dobra. E agora eu vou manusear o script e você não vai sentir nenhum ruído. Não vai ouvir nenhum ruído. Veja. Ou ouça. Algumas novelas já vinham prontas do Rio de Janeiro, mas Juiz de Fora tinha produtores muito criativos como Raimundo de Oliveira e Dormir de Nóbrega. O elenco da novela começou a pleitear aumento de salário, tinha um diretor novo e começou uma grande briga. E o Raimundo de Oliveira teve que matar metade do elenco. E a novela tinha outro nome, mas entre nós chamávamos a novela de Náufragos da Vida, porque todo mundo na novela morreu, menos o narrador, que era eu, o personagem principal, que era o Natálio e a Maria Helena, e depois mais 2 ou 3 atrizes que apresentavam, porque o resto tudo foi mandado embora da Rádio Industrial. E a gente brincava que chamava-se Náufragos da Vida. E o Raimundo de Oliveira, que era muito criativo, ele simulou um desastre de avião em que metade dos personagens caíram no avião e morreram. Naquele tempo o rádio era uma coisa muito viva, né? Então, quando nós entrávamos no estúdio para novo radioteatro, com o script nas mãos, na mente da gente, de todos nós, isso nós comentávamos até, ficavam os rostos destes ouvintes. Nós falávamos para esses ouvintes sabendo que eles estavam na sintonia. Então a gente caprichava ainda mais, para tirar mais emoção. Orquestras, conjuntos regionais, cantores famosos, brincadeiras, sorteios, piadas, calouros, tudo isso compõe o cenário de outra grande atração das rádios da cidade. São os programas de auditório que viviam sempre lotados. A Industrial, por exemplo, é onde eu atuei mais na época, ela tinha 5 programas por semana. Segunda, Volta Maraquesa, terça, Valmic, quarta não tinha, quinta eu, sexta não tinha, sábado o Maurício Campos Bastos, domingo Paulo Emerick. O radialista José de Barros lembra que na B3 não era diferente. Começaram-se os programas de auditório. Às quartas-feiras, a cidade se diverte com Céu Azul Soares, aos sábados, Onda Azul e aos domingos, o Soirée Feminina. Soirée Feminina, que mais tarde veio a ser o meu programa. Então o Zé de Barros estava procurando uma cantora. Aí então eu fui, fiz assim, não foi mesmo um teste, cantei para eles ouvirem, o Zé de Barros ficou encantado. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar e sem violão. E logo me lançou como a sensação do programa dele, que seria no programa seguinte. Aí estou no ar, né? Que a Dionísia Moreira, cantora do momento, não sei o que. Ninguém me conhecia muito bem ainda, né? O público era sensacional. Ele
se constituía na realidade em um outro artista e valorizava demais os programas. A participação, o entrosamento comigo como apresentador, com os artistas que eram apresentados, enfim, com o cerne do programa, era extraordinário. Então, para começar, você não corria risco, começava com uma música de orquestra forte. Aquele tempo era mambo. Então já acendia o auditório. Mambo, jamba, acendia o auditório. Logo depois uma piada, depois uma brincadeira, depois um cantor. Para poder equilibrar, quando chegava a vez dos cantores românticos, o auditório estava quente, segurava a barra. Esta é a voz de Ângela Maria, famosa cantora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que logo mais às 20 horas estará se apresentando no auditório da Rádio Industrial em mais um espetáculo de gala. Compre agora o seu ingresso e venha ver e ouvir Ângela Maria. Na luta pela audiência entre as duas emissoras, quem sai ganhando é o público, que tem a oportunidade de prestigiar os mais famosos cantores do país. Sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos. Os grandes artistas daquela ocasião eram Francisco Alves, Emilinha Borba, Marlene, Gregório Barrios, Rui Reis, sua orquestra de mambos, e todos eles se apresentavam com muita frequência na Rádio Industrial. Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Nora Ney, Jorge Goulart. Nós tínhamos na época o fã-clube Marlene, fã-clube Emilinha Borba, o fã-clube Emilinha era muito quente. Dependendo dos artistas ou do artista que nós trazíamos a cada programa, os ingressos eram vendidos às vezes com 15 dias de antecedência e o auditório sempre lotado. Continua em vigor o contrato celebrado por Paulo Gracindo e Cláudio Temponi. Em Juiz de Fora, 100% financiado pela roupa Ducal. Getúlio Vargas, meia dúzia 57. Ergue-se em qualquer ponto de nossa cidade o edifício... Mas não cai! O famoso programa de humor Balança Mas Não Cai, produzido por Paulo Gracindo para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é representado em Juiz de Fora pelos artistas locais, graças a um acordo firmado entre Cláudio Temponi e Paulo Gracindo. Ele topou a ideia. Era Paulo Gracindo e Meira Filho produzindo. Eu comprei o script. Ele me vendeu o script a 500 mil reais, naquele tempo, 500 mil reais por semana. Era dinheiro pra caramba. Era 2 mil por mês, 4 semanas. Ele me vendeu o script, ele mandava toda semana. O script com o direito de eu transformar à vontade. Então eu criei os tipos daqui. Aproveitei alguns do Rio, criei os daqui. E aquela mãe, muito bem informada de tudo, espera a filha à porta do apartamento. Minha filha, eu vi você lá no portão namorando um rapaz. Ah, mas eu não vi a senhora. Pois eu vi muito bem vocês dois. Você e esse rapaz, que por sinal é da Marinha. Mas mamãe, eu arranjei um namorado agora, e como é que a senhora já sabe que ele é da Marinha, hein? Pelo jeito dele atracar, minha filha. O ouvinte de cá tinha que saber o que estava se passando. Ficava meio confuso porque havia muita risada, muita confusão, muito movimento. Então eu tinha que narrar aquilo. Mas narrar sem chatear, sem narrar integralmente. Manter o auditório aceso e em casa também. Os programas de humor nas rádios eram frequentes. Teteco e Paulo Bonetti são alguns dos nomes que levaram riso ao público. Agostinho Xavier, o Xaxá, lembra de uma situação do seu personagem Juquinha, que contracenava com a Lindoca, interpretada por Natália Luz. Raimundo de Oliveira, ele escrevia aqueles esquetezinhos e tinha umas passagens familiares. Por exemplo, a do Juquinha, que chegou na sala correndo, né? Mamãe, corre, está acontecendo uma desgraça lá no quintal. Aí a Lindoca perguntava, o que é, Juquinha? Naquela vozinha dela toda. Ele falou, tem um porquinho atacando um porco grande e arrancando os botãozinhos da camisa dele toda. Mas quando o radialista exagerava nas brincadeiras durante a programação, os diretores das emissoras acabavam adotando medidas rígidas. Na hora que a turma começou a apelar demais para quebrar aquela, né? Para ficar mais descontraído,
Aí o diretor artístico, né, que é o Valmir Campos, falou assim, não, agora é o seguinte, quem avacalhar a guerra demais vai ser punido, mas sem vencimentos. Então ficava assim, por exemplo, você falava uma qualquer coisa fora do texto, né? Aí era um dia de suspensão, então você perdia um dia no salário. Aí a coisa, opa, aí não. Os ouvintes tinham tanto carinho pelos ídolos do rádio que chegavam a formar fãs-clubes, inclusive para os apresentadores de auditório. Até certas coisas que faziam com que a gente se envaidecesse demais da conta. Como, por exemplo, colocar um tapete de pétalas de rosas para eu entrar no auditório, colocação de faixas e presentes, mimos, lembranças. Era uma maravilha. A gente subia lá para abraçar neles, para animar, para falar que estava satisfeito, que eles estavam com uma animação muito bacana, e a gente tudo animado também, tudo doido, gritando igual macaca. Coisa de louco. Sogra igual a raiz, só é boa debaixo da terra. Eu e minha sogra vivemos em constante guerra, mas eu resolvi tirar férias e vou ao Pantanal, levar minha sogra pra passar uns dias e vai ser legal. Newton Santos, o mestre Cocada, é um dos grandes sambistas da época, junto com Ministrinho e Hernani Ciufo. O mestre Cocada participava do programa Samba em Uma Hora. Em constante guerra, mas eu resolvi tirar férias e vou ao Pantanal, levar minha sogra pra passar uns dias e vai ser legal. Lancei o Samba em Uma Hora. No auditório, chamavam uma pessoa do auditório, a pessoa contava uma história, uma passagem da vida da pessoa, e eu fazia o samba. Eu entrava para o estúdio, uma hora depois eu voltava e cantava o samba no enredo, com o enredo que a pessoa tinha dado. Lá, ela vai respirar no voar, lá, ela vai poder passear, lá, ela vai conhecer e ver como é o interior do Jacaré. Lá, ela vai me esquecer, porque ninguém lembra de ninguém depois que morrer. Lá, ela vai me esquecer, porque ninguém lembra de ninguém depois que morrer. Depois resolvi fazer Brincando com Samba. Aí ia diminuindo 5 minutos por semana. Fazia uma hora, depois 55, 50, 45, 40, 35, até a pessoa acabar de contar a história e eu cantar o samba. Eu fui no Tororó, operado e não achei. Acho que gostei, me apaixonei. Eu fui no Tororó, operado e não achei. Acho que gostei, me apaixonei. Ai, 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 tem pena de mim, tem dó. Carnaval era o rádio que fazia o carnaval. A gente cobria tudo, mas tudo mesmo. Começamos sábado, meio-dia, terminamos depois de acabar o carnaval. Na quarta-feira de cinza, 9 horas da noite, por aí. No carnaval, o trabalho das emissoras é intenso. Diretores, noticiaristas, locutores, radioatores, contra-regras, operadores tornam-se repórteres e fazem a cobertura ao vivo do carnaval. Fatos curiosos não podiam deixar de acontecer. Eu e Maurício Campos Bastos, nessa época não houve um técnico conosco, nós fomos fazer a cobertura lá do Elite, era na Rua Alfred, e o Maurício fez a função também de técnico. E ele não fez a ligação certa, nós chamamos, tivemos a impressão de que realmente havia sido atendidos, e começamos a fazer a cobertura. E ficamos mais de 2 horas falando, entrevistamos todo mundo no baile e não adiantou nada. Porque daqui a pouco chegou o diretor da rádio com uma equipe enorme, preocupado porque nós havíamos sumido e nós não havíamos falado para ninguém. O futebol, a grande paixão popular, tem destaque nas emissoras.
Na Rádio Industrial, uma equipe acerta o chute e conquista a fama. A equipe, o locutor esportivo era o Maurício Campos Bastos. Eu tinha o Mauro Lúcio, que revezava comigo nos comentários. E até 3 M's, né? Maurício, Mauro Lúcio e Marilene. E nós trabalhamos juntos muitos anos ali no edifício Baipendi. O grande lance das narrações esportivas é a criatividade dos locutores, que fazem jogadas particulares com a linguagem. O Valdo Bozzi, por exemplo, que foi o grande ídolo da época, ele começava a transmitir um jogo do Maracanã, que estava começando e tal. Ele levava meia hora falando sobre o céu, as nuvens, as roupas multicoloridas do público e não sei o quê. Porque o futebol era uma coisa quase acessória no meio daquilo tudo, né? Então ele comentava o lance bonito e tal. Às vezes ele perdia o gol, porque ele ficava tão entusiasmado comentando um lance bonito, como é que tinha sido e tal, que a bola já tinha passado para o outro campo e já estava acontecendo o gol. Agora, a própria linguagem do speaker, por exemplo, hoje fala-se muito em campo, gramado. Antigamente era cancha. Na cancha do Tupi, na cancha do Tupinambás, na cancha do Esporte. Né? Hoje é goleiro, arqueiro. Antigamente era goalkeeper. Não se conhecia. O centroavante hoje, o comandante de ataque, antigamente era centerfor. Tá? O grande centerfor. A gente era uma coisa muito poética, era uma coisa muito bonita, né? A gente chegava, estamos aqui no alto da colina de Barbacena, onde o Olympique vai enfrentar o Social, e ficava com aquela lenga-lenga toda, né? E isso era bonito, fazia parte, né, da locução esportiva. Muitas vezes também acontecia o seguinte, as emissoras tinham locutores bons e revezavam, um irradiava o primeiro tempo, outro irradiava o segundo tempo. Muito bem, então Marilene de Serroft apanhando notícias da Liga, do Esporte, do Tupinambás, do Tupi e anotando na beira do jornal, do Diário da Tarde. Então ele anotava na beirinha do jornal do Diário da Tarde, Tupinambás contrata um novo goleiro. Aí passava a página, lá no pé da página, da segunda ou terceira página, anotava outra. O senhor Caputo vai fazer uma reunião do Esporte de urgência, chamar o Conselho Deliberativo. Aí passava, na outra esquina recebia uma outra notícia. Olha, o volante, que era outro time de Juiz de Fora, está com problema com o alfa esquerdo, já pensou, fullback. Bom, tomaram aquele jornal cheio de anotações em todas as páginas, ia para o microfone. Abria o microfone, pá, não sei o que, da bola, então Marilene, mas meus amigos, e tal, não sei o que. E tá com o jornal na mão, não tem um jornal para mostrar, tá com o jornal na mão, né? O Tupinambás vai contratar um novo goleiro e está procurando a página onde é que ele escreveu aquilo. O novo goleiro que realmente deve ser uma sensação e está enchendo linguiça, que vai com certeza arrancar aplauso de toda a arquibancada baeta, que é o Juraci, achou o nome. Por outro lado, haverá hoje uma reunião que é de uma extrema importância, porque o time de grande destaque, ele tentando se lembrar qual era a reunião de qual clube. Aí ele achou a terceira parte no Esporte, ia por aí. Porque sempre foi assim de improvisar, de anotar, coisa fantástica. Vamos agora aos nossos comerciais. O melhor café. Café Apolo, o melhor no aroma. Café Apolo, o melhor no sabor. Café Apolo vende muito mais, tem qualidade especial. E por essas qualidades especiais, o Café Apolo ratifica dia para dia o conceito que desfruta há mais de um quarto de século. Café Apolo é de fato maior, Café Apolo ainda é o melhor. O anúncio era difícil de ser conseguido, porque o anunciante não acreditava muito na mensagem comercial. Então nós tínhamos corretores que faziam um trabalho de amizade junto ao comerciante para que ele aquecesse em dar o anúncio à rádio. Os comerciais eram gravados todos em acetato, certo? Então, cada filme tinha o seu acetatozinho. A pessoa, quando gravava o acetato, custava entrar. Aí você colocava, ficava no ar, que barulho no ar, sabe? Aí até que entrava a pessoa falando, sabe? Então foi um trabalho exaustivo. Tinha que ir lá tomar o café, chamar, ó, seu fulano, vou tomar um cafezinho, às vezes pagar um almoço, para depois então conseguir a mensagem comercial. Chega ao palanque armado para o comício o senador Getúlio Vargas em companhia de correligionários para dirigir sua saudação ao povo juiz-forense. Aos poucos, os noticiários ganham destaque na programação das rádios e conquistam a credibilidade do público. Eu acredito que a maior parte dos grandes acontecimentos no radiojornalismo veio exatamente a partir da segunda metade da década de 50 e a primeira metade dos anos 60. Isso porque até então
a velha Rádio Sociedade e a velha Rádio Industrial disputavam mais a nível de broadcast. Começou aí a série de grandes reportagens, grandes cuidados e grande preocupação em dar ao ouvinte de rádio em Juiz de Fora um jornalismo mais presente, mais atuante. O rádio jornal de maior prestígio da cidade era o Noticiarista T9, transmitido diariamente às 9 da manhã, meio-dia, 5 da tarde e 9 da noite pela Rádio Industrial. O Noticiarista T9 realmente marcou muito porque ele era feito à imagem e semelhança do repórter Esso do Heron Domingues na Rádio Nacional. Vários locutores apresentaram este noticiário. Wilson de Andrade se destaca e recebe o prêmio de melhor noticiarista, dado pelo júri popular da revista do Radialista, que também revela os detalhes dos bastidores do rádio. O Wilson, a colocar eu e o Wilson de Andrade, não tinha jeito. Um olhava para o outro, pronto, começava a rir. José Carlos de Leri Guimarães cria o programa Repórter Policial em 1950 para a Rádio Industrial. Em 1953 nós relançamos um programa industrial, um programa policial na PRB3. Esse programa começou no dia 3 de março de 1953, a Ronda Policial. Houve uma época que na Rádio Industrial a emissora ficava no ar 24 horas, nós fazíamos um programa chamado Repórter da Madrugada. Repórter da Madrugada, da velha Rádio Industrial, em que ficávamos de meia-noite às 5 da manhã, procurando matérias em todos os pontos da cidade, mas sobretudo de polícia. Para as reportagens externas, havia microfones um pouco mais práticos, assim, um pouquinho maiores do que este aqui, né? Eles pesavam 1,5 kg, 2 kg e tal. Havia um cardioide, que ficou famoso, um tipo famoso de cardioide. E quanto aos gravadores, essa que é a parte mais interessante. O primeiro gravador em Juiz de Fora, que pintou em Juiz de Fora, foi na Rádio Industrial, no ano de 50, ainda no ano de 50, um gravador, se não me engano, Webcor, de fio, não era fita, era fio, um fio metálico fininho, aquele carretel aqui da de cá, o carretel da cá, e gravava em fio. Então vocês imaginam quando arrebentava. E esse gravador era um gravador portátil, né? A gente levava para fazer reportagem em toda parte. Pesava 40 quilos, né? Em 56, a radiodifusora prefixo ZYV53 do empresário Sérgio Mendes inicia suas transmissões em Juiz de Fora. Os estúdios são instalados na Rua Santo Antônio, no centro da cidade. A programação inovadora para a época é baseada nos grandes sucessos gravados em disco. Uma das consequências dessa mudança é a retirada das grandes orquestras da programação ao vivo. No ano seguinte, em 1957, Sérgio Mendes compra a Rádio Industrial e forma a cadeia Dial. Nesta época, as emissoras passam a funcionar na Praça João Pessoa, ao lado do Cine Central. Mas a difusora manteve sua tradição, sua linha tradicional, original, de privilegiar a música, a produção musical, enquanto a Rádio Industrial mantinha também o seu acervo de radiojornalismo. O que ocorreu fundamentalmente aí é que a nova administração acabou com orquestra, com regionais, acabou com radioteatro. Então, na área do broadcasting, a Rádio Industrial se esvaziou completamente. Passou a dedicar-se só ao jornalismo. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. A ascensão da bossa nova, que surge com João Gilberto no final da década de 50, marca o fim dos anos dourados do rádio. As emissoras já não conseguem mais manter um grande elenco. Novelas e programas de auditório são encerrados. As estrelas do rádio e os patrocinadores começam a se transferir para o novo veículo de comunicação. A televisão, que chegou ao Brasil em 1950, mas só concorre de fato com o rádio no início dos anos 60. Em Juiz de Fora, depois de algumas transmissões experimentais feitas pelo técnico Olavo Bastos Freire e pela TV Mariano Procópio, surge a primeira emissora de televisão do interior do país. A TV Industrial é inaugurada em 1964, através da concessão do Canal 10 ao empresário Sérgio Mendes. A torre de transmissão e os estúdios da nova emissora funcionam no Morro do Imperador. 8 horas de programação diária.
o jovem, falar do passado é viver, é descortinar horizontes perdidos, pela maioria esquecidos, pesquisar e aprender, pra no final ter a glória de poder cantar vitória dizendo: a felicidade eu tive de ajudar a escrever nossa história, para lembrar que nenhum país sobrevive se não tiver memória. A felicidade eu tive de ajudar a escrever nossa história, para lembrar que nenhum país sobrevive se não tiver memória.